Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com outro vídeo, mas dessa vez não é um estudo bíblico. Nós normalmente, quem acompanha as minhas publicações, normalmente vê estudos com palavras pelo original, a gente gasta um tempo imenso mostrando questões de tradução, interpretações, enfim. Mas esse não. Esse é um vídeo fruto da experiência e do trabalho que a gente faz há 38 anos com a graça e a misericórdia do Senhor, e que sempre as pessoas perguntam daqui, perguntam dali. Então, normalmente nas conversas que a gente tem, né, trabalhando em Bauru, aqui na cidade, onde a gente está mesmo fora, em outros eventos que a gente participa, mesmo eventos que a gente vai aprender também, sempre me perguntam isso. E eu resolvi então fazer um apanhado. A gente está colocando alguns dados, algumas informações, talvez se Deus preparar e permitir, e se Deus direcionar para isso, talvez a gente até faça um tema assim num próximo encontro de casais. Mas vamos assim, é o dia a dia do meu trabalho, quando estou nas noites em que atendo casais, né? A gente tem divulgado esse trabalho. Então, de uma maneira geral, se você está com um bom casamento, vai agregar conhecimentos, com certeza. Se você não está, vai te ajudar a te dar um norte. Se você está questionando a situação do teu casamento, eu creio que aqui, nesse vídeo, mesmo não sendo um vídeo grande, detalhado, mas nós vamos colocar as coisas direto ao ponto. E você vai entender. Por que o meu casamento chegou nessa situação? Muitas vezes atendendo, maridos, esposas, me dizem isso. Por que chegou nessa situação? Eu não acredito que aconteceu, que acabou, que isso e aquilo. Eu creio que... convido você, né? Eu creio que vai te ajudar, vai agregar conhecimento. Eu convido você até o final e receber esta palavra, receber esse diagnóstico, vamos dizer. Nós vamos dar um diagnóstico de uma doença que está destruindo casamentos. Por que que meu casamento chegou nessa situação? Em Amós 3,3, há um princípio muito interessante que o Senhor nos ensina, onde ele fala: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E isso hoje nós podemos colocar dentro do casamento. Os casamentos estão acabando porque os dois não andam juntos, porque não estão de acordo. E é isso que nós vamos desenhar aqui. No Brasil, até o momento, são 420 mil divórcios. É recorde. 420 mil divórcios, 420 mil pessoas. Gente, 420 mil divórcios, quer dizer, são 840 mil pessoas. É muito mais do que a cidade de Bauru. É quase uma Campinas. Cresceu 200%. Mas um dado interessante das estatísticas é que 70% dos divórcios são pedidos pelas mulheres. Quer dizer, de cada 10 divórcios, 7 são as mulheres que pedem. A pergunta é, mas por que as mulheres são as que mais pedem divórcio? Talvez seja o seu caso. A esposa pediu divórcio e você está aí se justificando e dizendo que não entende porque você é bom, porque você não era tão ruim assim. Enfim, vamos lá. Mais da metade dos casamentos acaba antes dos 10 anos nos nossos dias. É claro que existem casamentos que estão acabando e que têm 30, 40 anos, mas estão acabando. A maioria dos casais que se divorcia hoje, portanto, tem filhos menores de idade. Os motivos não estão necessariamente na ordem aqui, mas são esses os principais motivos pelos divórcios, desses 420 mil divórcios. Falta de sexo, problemas financeiros, né? Agressões verbais e agressões físicas, é a chamada violência doméstica. Homens que bebem demais e que acham que isso não é problema. Traição, 60% dos homens traem e acaba o casamento. 47% das mulheres, cresceu bastante. As mulheres traem e acaba o casamento. Aí fica a pergunta, por que que ele te traiu? Por que que ela te traiu? Reclamar o tempo inteiro. O casal, quando entra num ciclo vicioso, só reclama. O marido reclama da mulher direto, a mulher reclama do marido direto, todo dia.
Sétimo, não apoiar o outro em seus objetivos e sonhos. Nono, desrespeito e falta de comunicação. Aí o casal perde o respeito, aí a coisa e a falta de comunicação estão ligadas. Décimo, deixar cair na rotina. Só conversam sobre problemas. E aí entra aquela situação que o marido prefere ir pro bar, né? Conversar com os amigos, porque com a esposa conversa é só problema disso, problema daquilo, eles já não conseguem mais ter conversas simples, conversas comuns, de rir, de cair na gargalhada, é só aquela rotina. 11º, não procurar ajuda, seja de um terapeuta de casais ou de um pastor conselheiro de casais. A maioria dos casais com problemas não tem dinheiro para pagar diversas sessões com o terapeuta, porque dependendo da situação do problema, isso leva tempo. A maioria dos casais não quer procurar ajudas, infelizmente. Por isso que o índice de divórcio é grande, porque todo mundo diz que acabou o casamento. E não lutam por ele. Na maior parte dos homens, os homens não aceitam. São os homens não aceitam receber ajuda. E alguns maridos acabam nem se esforçando para mudar ou ir atrás da ajuda, ou acaba até dificultando quando a esposa vai atrás. Nem toda a igreja tem um pastor conselheiro, aquele que gasta tempo orientando e acompanhando casais. Infelizmente, a gente tem que dizer que 3 coisas de restauração de casais hoje na igreja é complicado por causa disso. Primeiro, restaurar o casamento leva muito tempo e vai tomar o tempo do pastor. Não é todo casal que consegue aplicar rapidamente. Existem alguns que levam mais tempo, por causa especialmente quanto mais velho for de casamento e mais velho de problema, né? Segundo, o pastor conselheiro precisa depender do Espírito Santo. Não adianta, só na carne a gente não consegue fazer isso. O Espírito Santo é fundamental. E terceiro, restaurar o casamento não dá dinheiro. Então, também não é atrativo, né? Isso é melhor gravar CD. O divórcio entre os evangélicos e católicos aumentou consideravelmente em nossos dias. Existem alguns fatores, inclusive eu estou falando de fatores de pesquisa, mas também de fatores que a gente conversa com casais. Eu atendo casais evangélicos, católicos, sem religião nenhuma. Às vezes que a gente conseguiu atender pessoas, eu não pergunto para ela exatamente isso, porque a gente está tentando ajudar para um outro problema. Padre não se casa e será difícil aconselhar casais. Inclusive, já ouvi muito isso de casais em conflitos, casais católicos. Muitos pastores estão envolvidos com música, louvor, construção e projetos e não vão gastar tempo demais, tanto tempo assim, cuidando de restaurar o casamento, porque eles sabem que não dá tempo. Então, geralmente é um tema 2, 3 vezes, é 1 mês, 2 meses e termina. Estamos vivendo um tempo em que aumentou o divórcio entre pastores também. Como vão ajudar um casal a restaurar a aliança do seu casamento se eles próprios não fizeram isso? E alguns já estão no 2º ou 3º casamento. Então todo conflito só favorece o maior índice de divórcio entre os membros. Mas por que o meu casamento chegou nessa situação? Afinal, primeiro, o casal não deu importância nos primeiros sinais de crise, como uma doença grave, que você num câncer, por exemplo, não procura médico, não procura assistência. Quando vai, o médico fala, agora não dá para fazer mais nada. Segundo, acharam que era normal. Como todo mundo diz, todo casal tem problema, todo casal tem briga. Gente, para com isso. Quando nós estamos numa situação em que a gente não chega a um acordo, alguém tem que nos ajudar de alguma forma. Terceiro, quando é um carro, levam ao mecânico ou ao eletricista. Quando é doença, procura um médico. Mas o casamento é normal, afinal, todos os casais brigam, como eu disse. Uma outra situação, a crise passou para agressões verbais. Ele fala um monte de palavras que machucam o ego dela, fere a autoestima, deixa a mulher fragilizada. O marido que deveria protegê-la é ele quem agride. E ela se defende como pode, devolve as agressões verbais e ofende-o também, quando em algumas situações ela acaba até agredindo ele fisicamente. E acaba muitas vezes, situações aí, a coisa, como o homem é mais forte, ele acaba machucando a mulher, muitas vezes o feminicídio acontece. O tempo passa e a crise só piora, até que das agressões verbais, enfim, o marido passa para as agressões físicas. Em momento algum, o casal procura ajuda. Ou se a esposa tenta ajuda, o marido não aceita procurar. Um terapeuta de casal, um pastor conselheiro de casais. Ou o marido quer e a mulher não vai. Mas na maioria das vezes, a mulher quer e o homem não quer. Isso pode durar 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Depende da mulher. Atualmente as mulheres não estão mais tolerantes assim.
até que ela pede o divórcio, ou ele pede o divórcio. Algumas esposas pedem medida de protetiva, vão à justiça, porque a situação chegou num grau insuportável. Mas o marido dificilmente vai conseguir enxergar isso. Alguns dos dois, quando concordam com o divórcio, tudo bem. Quando não, passam para a justiça. E aí passa a justificar, né? Mas nós fizemos tudo, não dá mais. Não, vocês não fizeram foi nada. Fizeram tudo errado. Em outros casos, ou a esposa ou o marido não aceita e tem início uma verdadeira guerra em família, colocando os filhos no meio dela. E vão sofrer muito, né? Que vão sofrer demais os filhos, mesmo que eles não sejam crianças, que já sejam filhos adultos. Então a resposta, o seu casamento chegou nesse ponto porque você não fez nada para mudar, para restaurar. Você ficou apenas dizendo por que não dava, por que não tentou. Então essa é uma situação, infelizmente, que tem acontecido e é o responsável por 420 mil divórcios no Brasil. Alguns dizem o amor e o respeito são os combustíveis do casamento e o nosso acabou. Quando acaba o combustível e o óleo do motor do seu carro, você joga fora o carro? Como não tem em sua casa, você faz o quê? Você vai até um posto de gasolina. Atuo há 38 anos em meu ministério de pastor, com a graça que o Senhor Jesus Cristo me deu para restaurar casamentos. Como mestre ensino, né? Mestre é professor. A gente ensina. Não sabe tudo, mas a experiência, a graça que Cristo tem dado, o resultado a gente vê na vida das pessoas. É um dom de Deus, é dom do Espírito Santo. Então eu posso dizer, Deus me mandou casais com papel de divórcio pronto. E Deus tem dado vitórias. A graça é de Deus. A gente faz o trabalho do homem. Mas a graça é de Cristo, é através do poder do Espírito Santo. Deus já me mandou casais com advogados prontos para realizar o divórcio, embora os próprios advogados aconselharam não fazer isso. Deus já me mandou casais que não viam mais solução alguma, mas o mesmo Deus me ajudou a conseguir restaurar esses casamentos. E acredito que nesses últimos anos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, 90% dos casais foram restaurados e estão vivendo bem, aprenderam a viver. É necessário muita humildade, coragem, disposição e disciplina em querer restaurar o casamento. E eu dou muito valor aos casais que fazem isso. Muita humildade, coragem, disposição e disciplina. O que Deus uniu, Deus restaura. Essa é uma frase que você não pode esquecer. O que Deus uniu, Deus restaura. Com certeza Ele fará isso. Então, valorize o seu casamento. Valorize mesmo. Eu peço a Deus que Ele levante pastores, é minha oração. Não focados em música, nos CDs ou nas construções civis da igreja, mas capacitados com amor em trabalhar para restaurar famílias, para restaurar casamentos, que queiram gastar tempo com casais que estejam com problemas, em conflitos, e não simplesmente tente uma ou duas vezes. Gente, teve casais que eu acompanhei quase 2 anos, e outros formais, depende muito da situação. Pastores que gastem tempo cuidando de gente, seja pobre, rico, seja classe média, trabalhadora, até desempregado. É triste ver a situação de divórcios no Brasil, que aumentou 200%, e onde, segundo o IBGE, 50% dos evangélicos hoje são favoráveis ao divórcio. Que Deus nos ajude. Lute pelo seu casamento, procure ajuda, não fique assistindo ao fim degradante do matrimônio que um dia jurou diante de Deus até que a morte o separe. Atualmente a frase ficou mais ou menos assim, até que o divórcio nos separe. Estudos do Barna Research Group apontam que 27% dos casais evangélicos se divorciam, 40% dos casais não cristãos se divorciam, 28% dos casais católicos se divorciam. A diferença depois estão entre aqueles que não professam religião alguma. 1 a cada 4 dos novos casamentos acabará em divórcio. Gente, é trágico isso. Um dado interessante que a maioria das pessoas não conhece. Isso é importante que você entenda. Casais que fazem o discipulado e o curso de casais, alicerçados nos princípios sobre o papel do marido e o papel da esposa no casamento, têm uma taxa significativamente menor de divórcio quando comparado aos demais casais. 85% dos casais que são discipulados ou que têm um acompanhamento com pastor, conselheiro de casais, permanecem casados até o final da vida. 70% dos casais que frequentam a igreja juntos, mas não participam de discipulado algum e nem recebem o acompanhamento de um pastor, conselheiro de casais, se divorciam. Talvez seja esse o teu caso.
90% dos casais que não frequentam a igreja, ou não fazem discipulado, ou não recebem o acompanhamento de um pastor conselheiro de casais, se divorciam. O discipulado proporciona comunhão espiritual, suporte emocional, compartilhar desafios e vitórias. Terceiro, comunicação eficaz. Quarto, responsabilidade mútua, compromisso com o crescimento espiritual um do outro. E quinto, amor e respeito. Ele fortalece a união. E com os filhos, prevenir conflitos. 2, fortalecer a intimidade. 3, desenvolver habilidades de resolução de conflitos, ser resolutivos, que é um princípio. E quarto, cultivar a gratidão e o perdão. Em geral, o casamento hoje em dia, para a gente entender a que situação que está, o casal investe na festa, no serviço de buffet, nos convidados, nos padrinhos, escolhe o melhor local para a festa, para o casamento, todos os detalhes, os convites, né? Os convites, filmagem, tudo. Lembrancinha. Escolhe o pastor, se são evangélicos, né? Evangélicos que têm pastor, né? Padre, se é católico, ou um juiz de paz, né? Quando não se quer religioso. Mas não investem e não são incentivados a investir no casamento. Aprender quais são os 10 privilégios do marido e os 10 privilégios da esposa. Ninguém sabe. Cada um vamos tentar viver. Como hoje o pessoal diz para mim, né, pastor? A gente casa, se não der certo, a gente separa, a gente divorcia. Aprender como viver a vida a dois, a resolver conflitos e como manter uma comunicação eficaz. Isso é necessário um treinamento. Ninguém nasce sabendo. E o resultado está aí, nas estatísticas que eu apresentei nesse vídeo, no início desse vídeo. O Brasil está sendo atacado também espiritualmente por diversos principados ao mesmo tempo. Astarote assumiu o controle junto com Belial e Moloque. E o seu trabalho principal é acabar com casamentos, é infectar a sociedade com divórcios, e isso ele está fazendo muito bem. Enquanto Moloque desestrutura os filhos e os leva à perdição, Belial se encarrega de violência, das agressões, das disputas judiciais e dos feminicídios. Infelizmente é isso. Quando a gente passa, talvez você não tenha ideia disso, mas em geral, um acompanhamento de um pastor conselheiro de casal, geralmente é assim, varia de um para outro, de um profissional para outro, mas geralmente é assim. Aqueles que são, eu digo pastor conselheiro, porque nem todo pastor é conselheiro de casal. Todo pastor pode dar conselho para casal, mas nem todo pastor tem a experiência e o dom para trabalhar com casamentos arruinados, né? Mas ele geralmente é assim, primeiro, ouvir os dois falando do problema ao mesmo tempo, para medir a temperatura da tensão em que está o relacionamento do casal e detectar o problema. Depois, o pastor vai ouvir a esposa em separado. E depois ele vai ouvir o marido em separado. Não necessariamente nessa ordem, depende aí do que ele detectar no primeiro contato com o casal. Depois o pastor dá o diagnóstico da doença que está matando o casamento e apresenta o tratamento, que em geral é bem cirúrgico e vai doer muito no ego dos dois, porque tem que salvar o casamento. E, infelizmente, quando se toma um lado, e geralmente às vezes o erro é esse, né? Às vezes o marido é que é o bom da grana, então defende o marido e vai contra a esposa, aí você acabou com o casamento. Termina é a pá de cal, como o pessoal fala. Caso o casal aceite, serão exigidas pelo menos 4 atitudes. Aí vai depender muito do trabalho, do encontro, da conversa, enfim. Primeiro, 4 atitudes do casal. Primeiro, compromisso. Compromisso, assumir o compromisso, vamos até o final. Segundo, obediência aos ensinamentos. Ele tem que ser posto em prática. Terceiro, prestação de contas sinceras e honestas. E isso faz parte, não tem jeito. E quarto, aceitar a correção. A correção é feita e mediante isso o casal vai corrigindo e a forma com que vão resolvendo os seus problemas. E à medida que eles vão aprendendo, porque tu é como andar de bicicleta, chega um momento que não vai cair mais, vai aprender a andar, não é? Dirigir um carro, por exemplo. É diferente, claro, porque envolve pessoas, mas é a prática que leva à perfeição. O acompanhamento no começo ele é semanal. Depois, com a melhora, aí passa a ser quinzenal e depois mensal. Vai dependendo muito da evolução desse treinamento. Até concluímos que a intervenção do pastor não é mais necessária e que o casal consegue resolver seus problemas e dilemas sozinhos, né? Com os princípios do reino de Deus sobre o casamento que aprenderam. Então, eles vão aprender o que fazer e como fazer. E à medida que aprenderam a fazer,
Isso é como você entra na faculdade, aprende como fazer, depois você vai trabalhar. No caso aqui, o trabalho é o casal mesmo, o casamento. Eu agradeço a Deus, pois com a graça que recebi do Senhor Jesus Cristo, eu trabalho na restauração de casamentos há 38 anos. Trabalho com civis e militares. Militares, tanto policiais militares, como também já trabalhei com militar das Forças Armadas, casais, né? Eu tenho um índice de sucesso de restaurar 90% dos casamentos já em fase de divórcio. Isso não é mérito meu. O mérito é de Cristo, o mérito é da ação do Espírito Santo. Eu estou dando um testemunho para mostrar para vocês que tem solução. A questão aqui não é engrandecer meu nome, até porque eu não preciso disso. Eu sou servo do Senhor e quando eu terminar de fazer tudo isso, ainda serei candidato a servo inútil, porque eu só fiz o que ele mandou fazer, não fiz nada mais, correto? Então, vou deixar bem claro aqui. O que eu estou dando essa estatística é para mostrar para aqueles que são incrédulos, que não acreditam que tem mais jeito, estou dizendo que é possível, isto é, se eu consigo, com a graça de Cristo, 90%, significa que a maioria alcança solução. Existem situações que a gente não tem o que fazer, mas na maioria, então existe possibilidade, existe chance de chegar à solução. Eu digo, você vai, talvez esteja pensando assim, mas talvez o meu seja desses 10% aí. Não, meu querido. Se você vê a questão dos 10%, é quando envolve situações extremamente fora do comum. São situações fora do comum. Situações que estão além daquilo da normalidade, correto? Nos outros casos, é possível. Então, assim, 90% dos casamentos já em fase de divórcio, mas dos casais que concordaram em receber o treinamento até o final. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo que me dirige, inspira as palavras, e quero que você entenda isso, que é possível, a saída. É maravilhoso quando eu vejo casais que já estavam para se divorciar, estarem vivendo bem, voltarem a progredir, a sorrir, a rir juntos, a desfrutar do matrimônio, das bênçãos maravilhosas do matrimônio. Eu não tenho palavras para descrever a alegria que eu sinto. Existia dia que eu estava até cansado, desanimado, quando o casal me dava aquela notícia, pastor, essa semana foi maravilhosa, nos entendemos bem, resolvemos tudo, a alegria que tem. E gente que ia divorciar, tivemos experiência aí até, espero que continue assim, como eu falo agora, é com vocês, hein? Até pela distância, um casal do Sul, que nós ajudamos, graças a Deus, eles vieram de lá aqui, e hoje estão indo, espero que continue assim, assim como vários outros, e estou dando o testemunho para mostrar para vocês que é possível, tá? Eu trabalho em outra cidade, eu tenho pouco tempo, e nesse pouco tempo tenho tido a graça de ajudar poucos casais, agenda apertada, mas Deus tem abençoado e honrado o trabalho e o esforço. Mas se você precisa, se o seu casamento está ruim, ou você procura um terapeuta de casal, se vocês podem pagar, procura um terapeuta, conversa com o marido, com a esposa, vão lá. Ou procure aí na sua cidade um pastor conselheiro de casais, existem, toda cidade sempre tem, Deus tem levantado, não é um só. Você vai encontrar pessoas, seja ele novo ou ele mais velho, porque às vezes eu lembro que quando era mais novo, as pessoas ficavam meio assim, olha, mas ele é novinho. Não, não olha para isso não. Se é uma pessoa agraciada por Deus, vai lá. É como médico, ele começa novinho também, não é? O tempo vai passando, aí a gente confia nos mais velhos, porque já tem mais experiência, mas mesmo os novinhos têm a graça do Senhor. Vá, procure um pastor, procure um conselheiro de casais, procure um terapeuta de casais, se você pode pagar, né? Não sei se esse sistema também existe gratuito, se consegue, dependendo da cidade, tenha aí uma espécie de CAPS e que pode conseguir um terapeuta de casal gratuito, pago pelo sistema público, melhor ainda, vá lá, mas não deixa o seu casamento acabar, não desista, não desanima, vai lá, porque vale a pena. E eu concluo dizendo o seguinte, não deixe o seu casamento desabar e ser destruído pelo divórcio. Jesus disse, em Marcos 10:9, portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Em Mateus 19 ele registra a mesma frase, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto o que Deus uniu, ninguém separa. Então assim, o que Deus uniu, como eu comecei no vídeo dizendo, o que Deus uniu, Deus restaura. A graça é de Deus, a glória é de Deus, a honra é dele. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que esta mensagem, esse testemunho, é para dizer para você que tem saída sim, tem jeito, por pior que seja. Nós tivemos uma experiência que foi incrível, e não está sendo fácil, mas de um que se divorciou e foi embora
Falei, agora você larga essa outra mulher, volta para casa de novo. É um trabalho difícil, gente. Mas é a graça de Deus, é a graça do Senhor Jesus Cristo, é o poder do Espírito Santo. Existe solução. O que Deus uniu, Deus restaura. O que Deus uniu, Deus restaura. Deus uniu o seu casamento, Deus uniu você e o seu marido, Deus uniu você e sua esposa, Deus restaura, por mais perdido que pareça estar. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Se foi bom para você, compartilhe com outras pessoas, talvez casais que você conheça que precisam. Se você não fez ainda, me ajude, se inscreva no meu canal, dá uma forcinha pra gente, isso nos ajuda, compartilhe, deixa aí o seu comentário para edificar, deixa o seu gostei. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.